um texto aqui, né, do mesmo curso, né, Ramon, que fala sobre essa questão, né? Assim, a gente fala um pouquinho no caso dele que ele ficou internado, né? Foi uma internação, a gente não sabe que foi um estudo, né? Que o tempo e a Sim, experiência demonstraram que a internação em hospitais psiquiátricos não é adequada para grande parte dessas pessoas, por quê? Pessoas com problemas com álcool e outras drogas necessitam de projetos terapêuticos específicos, diferentes dos projetos para outros transtornos mentais, né? O tratamento no hospital não prepara os pacientes para lidarem com as situações difíceis do seu dia a dia, ou seja, tira a pessoa daquele ambiente, às vezes, mora numa comunidade violenta, sim. não estuda, pobreza, e vai para um lugar que ele vai ter água, comida É, bonitinha, o sono, a cama macia, às vezes nem cama ele tem, exatamente. e vai voltar para aquele ambiente de novo, assim. É uma coisa que a gente vê muito, né? O modelo centrado no hospital, né, é muito mais caro e não coloca em ação os recursos dos serviços extra-hospitalares. Os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas não têm origem só na biologia, né? Cada pessoa, mas também em sua história de vida, em Sim. sua estrutura psicológica, no seu contexto econômico, social e cultural, que é resumidamente o que a gente falou, né? Assim, a gente está falando sobre o tratamento, né? Assim, é a ideia é aquele paciente se adequar com aquela família, onde que vai ajudar, onde que vai dar certo, vai funcionar, né? E que respeite aquele indivíduo, né? Que eu acho que é o principal, Sim. né? Essa é a vantagem do CAPS de estar no território da pessoa, né? Por mais que eu ainda ache necessário que a gente tenha mais CAPs, que estejam mais próximos ainda do território das pessoas, porque às vezes ainda, né, aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade muito grande, né, para Minas Gerais, obviamente, né, mas podemos imaginar Rio de Janeiro, que é maior ainda, São Paulo, que é muito maior, é, às vezes o CAPS ainda está muito longe, assim, né, da própria do próprio local de moradia da pessoa, assim, da comunidade, mas ele está ali ainda imerso no território de alguma forma. Por mais que o paciente ande, né, ou tem que chegar num transporte, dure um tempo para chegar no serviço, aonde o serviço está localizado é um pouco parecido ali com a comunidade dele, muitas vezes, né? A maioria das vezes aqui no Horizonte a gente vê ele, o Serção está o CAPS está num lugar que é bem parecido com a maioria dos lugares onde os pacientes moram, assim, daquela regional. Né? É um seção ou outro que está meio deslocado, assim, mas a maioria está ali imersa ali naquela realidade. Então, é um serviço mais próximo, é de porta aberta, então, assim, né, o usuário entra e sai, ele pode entrar, pode sair. Obviamente que a gente estabelece vários combinados, né? Porque tem muita gente que não dá conta de sair e voltar bem, né? Qualquer saidinha que dá, volta muito intoxicado, assim, né? Então, são combinados que a gente vai fazendo com cada paciente, assim, com cada caso. Mas essa é uma vantagem interessante, assim, né? A diferença entre o serviço hospitalar, que está lá, resguarda a pessoa por um período, né? De fato, ela fica lá abstinente, que é muitas vezes o caso das comunidades terapêuticas, né? Os usuários ficam lá, os pacientes ficam lá 3 meses, 6 meses, até 9, um ano, é, abstinentes, ficam, passam bem. Inclusive, dá para entender nesses casos que muitas vezes o problema deles nunca foi a droga, nunca foi o álcool, eles dão conta de ficar lá, inclusive sem medicação, vários, né? Tomam lá a medicação um tempo ou outro ali no Sersan, depois arrumam como da terapêutica, vai para lá e fica lá aquele tempo. E depois volta para a mesma realidade, mas ele vai enfrentar o quê? O desemprego, novamente a mãe que faleceu, novamente uma casa sem estrutura, sem energia, sem água, novamente uma comunidade violenta, é, tem várias outras questões. Então, é essas questões que eu levam a fazer um uso mais intensivo de substância, de álcool, né? Como a gente está dialogando. Então, a ideia de conviver ali com aquela realidade, assim, né? É tentar fazer com que o tratamento faça parte da realidade da pessoa, assim, né? O tratamento esteja ali no cotidiano da pessoa. Então, muitas vezes a gente, né, disponibiliza um transporte que vai até a casa da pessoa para buscá-la, assim, aqueles que têm problema de locomoção já, que estão mais debilitados, ou aqueles casos mais graves mesmo, se a gente não for buscar, ele não chega.
Então, por um tempo, nós vamos precisar de buscar, assim, trazer a pessoa para cá para o tratamento. Se trouxer, ela vem. Se não for lá buscar, ela não vem. Se tem, é muito caso, a gente vê, assim, né? Às vezes os pacientes que moram mais longe também tem essa particularidade, mas tem alguns que não chegam, assim, se a gente não for atrás. Então, que precisam, casos mais graves. Então, a gente vai atrás, busca, é um incentivo para que ela entenda e faça ali, né, um tempo. Engraçado que eu acho que eu tenho elaborado isso a cada momento, assim, depois de um tempo de trabalho já, né, no CAPS, assim. Antes eu trabalhava no CESAM, né, para transtorno mental, e fui vendo que os casos do álcool e drogas também são muito graves, assim, são casos muito vulneráveis, em que a questão social conta demais, assim, para uma evolução do tratamento. A gente vê vários dos pacientes que melhoram muito, assim, eles conseguem fazer uma redução significativa do uso do álcool se eles conseguirem morar numa casinha, pagar um aluguel, se for preciso, por um tempo, receber um benefício, né, social, alguma coisa que ele sustente um aluguel, ou se a família consegue dar um suporte, não está mais morando com a família, mas dá um suporte ali, consegue pagar um aluguel, ele mora em algum lugar, assim, tem um fogão para fazer uma comida e se alimentar, nossa, muitas vezes eles deslancham, assim, né? Eles conseguem recuperar o emprego ou trabalhar com outra coisa, voltar a estudar. Então, essa questão econômica e social conta e conta muito, assim, né? Uhum. Faz parte, é uma parte importantíssima, assim, Sim. da melhora do tratamento, né? E não tem, né, Ramon? Igual a gente falou, grupo de família mesmo, né? Assim, eu lembro que quando eu trabalhava aí, assim, tinha familiar que ia todo dia. Eu lembro que tinha um paciente que ele fez uma redução de estômago, ele bebia muito, assim, nossa. E a mãe dele, assim, ia toda vez, levava, a gente tinha que conversar com ela, porque ela tinha uma demanda, sabe? Era uma paciente mais histérica, assim, né? A mãe Uhum. dele, né? Não, e não sabia, né? Ela tava lá, enfim, né? Aí tem aquela dinâmica entre essa mãe e esse filho, uma coisa bem complicada, e vamos supor que você interna esse paciente longe, fica 9 meses fora, sendo que o problema está ali. Tá ali, Não é exatamente, tocado o problema, né? exatamente. Assim, eu fico. A pessoa ganha tempo, é tirar uma férias, né? Tirar uma É, férias daquela vida é, para ver se resolve, né? Aí a gente fica igual você falou, o que é o problema mesmo? É a é, bebida? sim. Não é assim? Tem um filme legal, né? Se chama A Procura da Felicidade, que é do aquele Will Smith, ele faz Sim, sim. né, o Garden, né? Uhum, Esqueci o nome, é baseado em fatos reais, é que mostra a realidade que eles estão ali, né? Norte-americano, ele é negro, muito uhum, inteligente, casado, né? Com mulher, e tem um filho. Ele não faz uso de bebida, mas eu quero comparar com essa situação, né? Porque eles uhum, viviam brigando por causa de uma questão social, que ela cobrava ele de vender aqueles aparelhos lá e não conseguia vender, e não conseguia pagar, né, o aluguel, e é só ela trabalhando em algo formal, mas um emprego, né, que recebia pouco, e ela sim. em cima dele, até que ela junta as coisas e vai embora, assim, né? Quer dizer, Uhum, o que separou aquele casal ali? Se a gente for colocar assim, como se o desemprego fosse a bebida ali. é, Foi o desemprego? Não foi, né? Assim, não. é um desajuste daquela família. Ela não tolerou aquilo, tal, né? Talvez ela tenha uma questão com ela Uhum, também não ter tido sucesso, né? Assim, era bem notar, assim, evidente que eles estavam em frequência diferente, né? sim. Ele tinha esperança do tipo, não, vai dar certo, confia em mim que a gente vai sair dessa, e Uhum, ela não vou confiar mais. E abandonou, né? sim. Com o alcoolismo tem muito isso, assim, né? Às vezes o Tem. paciente pede outro voto de confiança, já te dei 20 votos de confiança. É, Então, assim, né? Não, né? É como se fosse um investimento, eu paguei tantas clínicas para você ficar lá e você é, não me dá um retorno, né? Assim, exatamente. quer dizer, gente, é uma doença crônica, vamos comparar o câncer, né? É, A pessoa às vezes paga 20 tratamento de câncer, o câncer recidiva, e você vai culpar a pessoa, o organismo dela que não ajudou, né? Vamos colocar assim, né? exatamente.
Então é complicado, né? Tá junto, não Uhum, tá, se a gente ajuda, se a gente atrapalha, né? A família uhum. tem que pensar, a gente tem que trabalhar essa delicadeza também, né? Sim. Bem complicada, né? É, porque se associa muito, sempre foi assim, né? Desde as antiguidades, né? Associa-se o álcool ao caráter, né? Então, se não, o voto de confiança é um pouco isso. Se não melhorou, é porque não tem caráter, né? No popular é muito, é vagabundo, assim, não quer, ou é vagabunda, né? Não quer parar, não quer parar. E não está registrado aí, né? Muitas vezes as pessoas não param porque elas não dão conta, assim, de parar mesmo, assim. Por uma questão orgânica, porque não, tem que ter um suporte para parar, né? Que é, muitas vezes é o CAPS, assim, é um serviço de saúde, ou psíquica mesmo, assim, não tem estrutura psicológica, psíquica para lidar com o processo de não ter o álcool, assim, presente na vida. Se não tiver o álcool, tem que ter alguma coisa. O que, que vai ser essa outra coisa? Né? Muitas vezes é isso que você falou, é o emprego, é, é uma casa estruturada, é um recurso econômico, né? É uma família um pouco mais estruturada, né? É isso, assim. Algo tem que preencher o vazio ali que o álcool preenche, né? Sim. Esse paciente, eu até estou lembrando você falar disso, ele era obeso mórbido. Ele fez uma cirurgia bariátrica e a partir dali virou alcoólatra, assim. Alcoólatra. Quer dizer, ele está preenchendo o alimento, um alimento, Sim, né? A gente vai falar no outro vídeo. Libera dopamina, assim como o álcool libera dopamina, que é uma substância de recompensa, de prazer imediato ali, né? Então sim. troca o excesso da comida que estava deixando ele diabético, hipertenso, enfim, não conseguia trabalhar, Uhum. pelo álcool, né? Pelo Trocou uma álcool. coisa por outra. Então a vida a gente tem que ter cuidado com essas trocas, vamos colocar também, né? Assim, Exatamente. é um desamparo que às vezes o álcool está no lugar. Uma Exatamente. angústia, o álcool está ali, né? É. Vamos prosseguir, a gente já está quase chegando no fim já, né? Vou falar um pouquinho agora, o Ramon, da particularidade dele, né? Né, como se Sim. fosse um estudo de caso dele para o pessoal que está em casa ver como é que funciona o tratamento, vamos colocar, né? Que é individual. É É, igual a gente fala, colocar uma pessoa em um lugar 9 meses, todo mundo junto lá, não tá, não é um tratamento individual, né? Assim, não. só pelo filme a gente coletou, né? Olha pra você ver. O pai idoso, o pai do Jack, né? Era idoso e alcoólatra. Sim. Então isso a gente sabe que o pai já estava idoso, né? Assim, e alcoólatra, ou seja, ele bebeu a vida toda, talvez ele já estava com alguma demência, alguma doença crônica, que não tinha paciência de criar o filho, né? E Ele perde a mãe no parto, né? isso, perde a mãe Quer no dizer, parto. cresceu sem mãe, ó pra você ver. Uhum. A mãe jovem, né? Morreu jovem. Sim, né? Ele tinha um irmão bem mais velho, que em outra frequência ali, né? Às vezes o irmão ia sair, estava em casa, que não tinha idade para sair, né? Assim, quer dizer, Isso, cresceu isso. sozinho, né? Sozinho. Pouco contato, eles moravam em uma fazenda muito grande, assim, que não tinha nada por perto para distrair, às vezes nem escola direito dava para ele ir, uma festinha de escola não dava para ir, o pai estava bêbado em casa, quem que ia levar, né? Uma perda auditiva, né? Isso a gente vê um déficit assim, grave, é muito associado ao uso de alguma coisa, né? A pessoa às vezes perde ali o prazer, não escuta direito, não enxerga, não anda. A gente vê esse paciente que eu citei no começo que perdeu os dois braços, ele começou a beber para tolerar a vida dele, assim, né? Ah, é complicado, assim, né? Igual e ele é músico, é uma cobrança por Exatamente. escutar, o retorno ele não dava certo e não queria usar aquilo e ele, enfim, incomodava demais, né? Uhum. Uma tentativa de autoextermínio já com 13 anos, que o pai nem percebeu, né? Ele amarrou no ventilador, É, cortou o rosto e o pai nem viu. O ventilador ficou não sei quanto tempo na sala. Quer dizer, a negligência total ali, né, total. desse pai, né? E por último, eu coloquei o estilo de vida dele, que a gente tem que entender esse estilo de vida, né? Que ele é Sim. músico, Tem.
como é que afasta, né? Olha, você não vai poder ter contato com álcool. Quer dizer, todo mundo ali está bebendo, né? As É, pessoas estão assistindo. Como é que faz fica parte do longe, né? cotidiano mesmo, assim, né? É um combustível. É, é quase como um combustível, assim, né? Talvez para ele tocar melhor, ele tem que estar, tem que ter bebido. A gente vê no começo do filme ele toma uns remédios também, a gente não sabe para que é, se é para ele ficar mais acelerado, se é uma combinação ali com álcool, mas dá para imaginar o que poderia ser, mas é isso, assim. O álcool é um combustível para ele, assim, né? É um combustível para que ele consiga fazer o trabalho dele e também é algo que segura a onda, assim, de tudo que o trabalho produziu, né? Ou Uhum. das falhas que ele teve, né? Ele fica muito incomodado com a coisa da audição, assim, né? De não ter retorno, de não conseguir dar né, o retorno como ele dá, assim, né? Tanto é que um detalhe é que o irmão dele fala para ele que o dia que ela tá foi o dia que ele tocou melhor, né? Que ele se apresentou melhor. Então, é, algum motivo, alguma motivação que não seja o álcool faz ele melhorar, inclusive, né? Agora, a motivação cotidiana que ele tem é o álcool, assim, né? Que começa a funcionar antes dele trabalhar, que é fazer o show, durante o show e pós-show, assim. E quando ele ficou abstinente, ele não tocou mais, Não né? tocou. Acabou a música ali, né? E como é que vive assim? Exatamente. Né? Como é que ele vive assim? Que eu acho que é o próximo já. Da 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 da